Na filosofia, e em Hegel em particular, todos os conceitos eles são sempre bem delimitados. Então, numa conversa comum, a gente tem expressões que podem ser intercambiáveis e a gente não é rigoroso com o sentido das palavras. Porém, quando o filósofo ele tem que falar sobre coisas muito abstratas, ele geralmente determina um sentido bem específico para cada uma delas. Então, uma forma de se guiar nos textos de um filósofo é você observar cada palavra e ir elaborando um mapa na mente. Se em tal texto, se em tal parágrafo, um autor está usando uma palavra em específico, isso significa que ele está abordando um certo problema. Se tem outra palavra que é sinônimo àquela, ele usa em outro lugar, pode parecer que eles estão falando da mesma coisa, mas também pode ser apenas uma analogia ou alguma coisa completamente diferente. Mas tudo isso para dizer que aqui, nesse momento em que a consciência de si ela se enxerga no mundo exterior, na essência no mundo exterior, que Hegel define isso como a razão, que possui outras implicações também, não só no processo cognitivo, também na concepção teológica. Isso é um termo que Hegel usa bastante. Mas nesse texto, na fenomenologia, e nesse momento, o termo razão vem muito relacionado com o termo indivíduo. Então, o indivíduo é aquele que possui a razão. Assim como anteriormente, a gente poderia dizer que a autoconsciência é o sujeito que possui o entendimento. Consciência de si, ela se percebe como um indivíduo quando ela entende a sua ação como sendo a ponte de ligação entre ela e o universal. Então, se nas formas anteriores do estoicismo, do ceticismo, a consciência ela se negava com o mundo exterior e na consciência infeliz ela absorveu essa individualidade, essa unidade, perdão. Agora o indivíduo ele se percebe unido a essa essência universal através de sua ação. E essa ação, essa ligação que é a própria razão. Num primeiro momento, antes de falar disso, um outro aspecto da razão é que essa unidade, que aqui é aposta como ação, ela tem um reflexo no conhecimento. E o conhecimento dessa unidade agora pode ser simplificada pelos idealismos. Que podemos dizer que na consciência o eixo estava muito inclinado para o objeto e na autoconsciência o eixo estava muito inclinado para o sujeito, aqui na razão existe uma certa igualdade entre ambas. E é nessa relação que vai se desenrolar a dialética da razão. O primeiro momento da razão seria a razão observadora, que é o sujeito que, a partir dessa unidade, ele cria conceitos das coisas. E a primeira coisa que o sujeito vai observar é a natureza. Então, o indivíduo ele vai elaborar conceitos do mundo inorgânico, do mundo orgânico, depois dos animais, das plantas, até que ele passa ao ser humano em si. Então, o próximo objeto
que o indivíduo vai elaborar conceitos é a própria consciência de si, observando o seu interior, as leis lógicas do seu pensamento e as leis psicológicas do seu comportamento. E por fim, numa tentativa de entender o mundo imediatamente externo, o indivíduo observa a exteriorização do seu próprio corpo. Que aqui nesse ponto Hegel é muito crítico a concepções que eram muito fortes no seu tempo, de querer estudar a fisiologia do ser humano e as suas características físicas e disso deduzir traços ou características psicológicas. Que apesar de termos problemas nessas obras com questões étnicas, nesse ponto Hegel ele é bem contemporâneo nosso. Para ele ali o essencial é realmente no que está é o interior do ser humano, não importa o externo dele. Vendo que o indivíduo ele não satisfaz os seus conceitos meramente recebendo da natureza, recebendo do mundo externo essas ideias, ela tenta se demonstrar, ela tenta se entender agindo com o mundo. E nessa ação existem 3 maneiras de se expressar. A primeira, através do prazer e da necessidade, que é quando o indivíduo ele vai fruir daquele universal essente separado dela de fora. Ela vai simplesmente entender aquilo como uma emanação, a qual ela vai simplesmente receber, e o objeto que não proporciona para ela essa satisfação não lhe é interessante. A figura que Hegel aqui evoca é a do Dr. Fausto, que é uma história na Alemanha, na qual um senhor que tinha muito conhecimento, que era um médico famoso, ele se cansa de tanto saber e ele faz um pacto com o demônio Mefistófeles para que ele possa ter novas sensações e se sentir jovem de novo. A próxima forma com a qual o indivíduo ele age no mundo seria através da virtude, que agora o indivíduo ele se põe como Dom Quixote, tendo em si a essência da ação o mais importante, e age como em luta com o mundo, como se o mundo não importasse tanto e o seu interior é o mais essencial, é o mais importante. Então seriam basicamente essas três formas com qual o indivíduo ele agiria no mundo. A primeira como uma satisfação da necessidade interior, a outra como a ação puramente interna, aquilo que vem do próprio coração, que o indivíduo ele tenta se expressar, e por fim ele tenta impor essa essência interior nele no mundo.
Estão vendo como essa atitude também se desvanece? Que ela não tem verdade em si? O indivíduo ele toma seu próprio agir de forma seca como objeto. Agora ela identifica o puro agir das outras consciências e dela mesma com um objeto de estudo, um objeto de contemplação. E dessa unidade das ações dos vários indivíduos, a razão ela vai abstrair leis, comparando com a essência universal, o ato de que cada uma toma em relação a essa essência. E por fim, o indivíduo ele examina essas leis, não mais como algo que nasce espontaneamente, mas as leis que estão fora, ela passa por um crivo para ver se elas correspondem realmente à sua essência, e essência universal. Porém, vemos aqui que em todos esses momentos, o indivíduo ele esteve separado. Ele tinha bem claramente para si que a essência universal estava unida a ela de alguma forma, mas ela agiu de muitas formas, circulando essa essência. Porém, agora, vendo que todas essas atitudes elas são externas, elas são inconstantes, elas dependem do arbítrio do indivíduo, o leitor ele percebe que o filósofo ele percebe que o indivíduo ele só existe, ele só pode agir de forma ética quando ele se une e ela percebe essa lei como algo imediato, como algo que ela não questiona. A lei não é meramente algo que está fora ou que está dentro, mas é como que a lei da natureza. Se algo é certo para mim, eu devo fazer e ponto. Nessa unidade entre o indivíduo e a lei, a fenomenologia ela para de dar atenção ao indivíduo. E a partir daqui, ela dá atenção aos grandes movimentos coletivos e as manifestações culturais de um povo. E pode-se dizer que é a parte mais histórica do texto. Então, essa é que eu julgaria é a passagem mais importante da fenomenologia. A razão que manifestada no indivíduo agora é abstraída no conceito mais importante do espírito, inclusive que dá nome à obra. Muito obrigado pela atenção.